Olá, meus amigos, estamos de volta, né? Que bom revê-los para nós analisarmos aqui mais uma questão de direito tributário. Meu nome é Luciana Batista, eu sou professora de direito tributário, esse é o meu canal aqui no YouTube. Temos aí no meu e-mail, tá? Se você quiser, entre em contato comigo para tirar dúvidas, dar sugestões de questões a serem corrigidas aqui nesse canal. Então, o meu e-mail, professoralucianabatista@hotmail.com. Ok? Hoje nós vamos analisar uma questão que foi cobrada aí na prova da AGU, Advogado-Geral da União, organizada esse concurso pelo CESP, agora em 2015, uma questão bem recente, e é para julgar o item, tá? Verdadeiro ou falso. Acerca dos princípios constitucionais tributários, julga o item subsequente. Conforme o princípio da irretroatividade da lei tributária, não se admite a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos em período anterior à vigência da lei que os instituiu ou aumentou. Entretanto, o CTN, o Código Tributário Nacional, vai admitir a aplicação retroativa de lei que estabeleça penalidade menos severa que aquela prevista na norma vigente ao tempo da prática do ato a que se refere, desde que não tenha havido julgamento definitivo. O enunciado é bastante extenso, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes pode ter alguma pegadinha aí no meio dessa questão, mas me parece que não tem, não. Essa questão trata do princípio da irretroatividade. Então, antes de nós analisarmos se está correto ou errado este item, nós vamos relembrar esse importante princípio, que é uma limitação constitucional ao poder de tributar. Então venham comigo à Constituição Federal, princípios, imunidades, que são limitações constitucionais ao poder de tributar, é matéria sempre cobrada nos concursos. Então, eu sempre aconselho os senhores a repassarem aí os princípios constitucionais, legalidade, anterioridade, retroatividade, não confisco, capacidade contributiva, né? Os princípios gerais da tributação e também as imunidades tributárias. Eles sempre gostam de cobrar esse tipo de questão relacionada aos princípios e às imunidades. Então, vamos agora à análise então do princípio da irretroatividade, que está no texto constitucional, no artigo 150, inciso 3º, a linha A. Vem comigo, vamos lá. Então, princípio da irretroatividade, previsão constitucional no artigo 150, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal. E o que nos diz o 153A da Constituição? É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributo em relação a fato gerador ocorrido antes do início grifa para mim, antes do início da vigência da lei que tenha instituído ou majorado este tributo. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que foi publicada uma lei que instituiu. Então, nós estamos tratando do tema da instituição ou do aumento de tributo, ok? Então, esta lei, ela é publicada, ela entra em vigor, os senhores sabem que ela pode entrar em vigor na data da publicação, ou o legislador pode estabelecer um prazo de vacatio legis, tá? Digamos, um prazo de 30 dias. Mas se ele nada disser, vamos aplicar a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, artigo 101 do Código Tributário diz que, fora os casos previstos no CTN, aplica-se às normas tributárias, quanto à vigência no tempo e no espaço, a lei que rege as normas jurídicas em geral. Então, lei de introdução às normas do direito brasileiro. Se o legislador nada disser sobre a entrada em vigor, nós sabemos que a lei vai entrar em vigor daí a 45 dias no país e 3 meses no exterior. Então, a lei é publicada, ela entra em vigor na data ou não da publicação. Enfim, depende se foi previsto um prazo de vacatio, se não foi previsto 45 dias no país. E, entrando em vigor, ela pode ter aplicação, né? Pode ser aplicada, vai ter eficácia para reger os casos nela previstos. Então, esta é a regra. Então, se não estiver sujeito a nenhuma condição, termo, enfim, então é publicação, vigência e eficácia. A Constituição nos diz, em nome do princípio da segurança jurídica, que a lei que tiver instituído ou aumentado um tributo, esta lei não pode retroagir para
se aplicar a fatos ocorridos antes do início da sua vigência. Então, vou riscar aqui, ó, com este sentido de que esta lei publicada e em vigor, que instituiu ou aumentou um tributo, então ela traz um agravamento na situação do sujeito passivo, concordam? Porque quando institui ou aumenta um tributo, aumenta a carga tributária. Então, isto agrava a situação do sujeito passivo. Então, esta lei não pode retroagir para alcançar fatos passados. Isso te dá segurança jurídica, ou seja, o fundamento do princípio da irretroatividade, por isso que o princípio da irretroatividade no campo tributário é uma decorrência do princípio da irretroatividade geral das leis, no sentido de que a lei não pode retroagir para prejudicar, não é isso? Então, o princípio da irretroatividade tem por fundamento, por isso que ele é cláusula pétrea, segurança jurídica. Então, lei publicada e em vigor, instituindo ou majorando um tributo, ela rege fatos futuros. Fatos futuros, ok? Bacana, ótimo. Agora, o princípio da irretroatividade trata da instituição e do aumento de tributo. Então, quando institui ou aumenta, não pode retroagir, maravilha. Agora, isto não significa, me acompanhe, atenção, isto não significa que a lei tributária nunca possa retroagir. Claro que há situações onde é possível a retroatividade da lei tributária. Repetindo, desde que, evidentemente, não venham para prejudicar o sujeito passivo, desde que não tratem de instituição, aumento de tributo, mas o direito tributário não se limita a isso, a normas que instituem ou majoram tributos. Então, existe possibilidade de retroatividade no campo tributário? Claro, venham comigo ao artigo, importante artigo, cobrado inclusive nessa questão, que é o artigo 106 do Código Tributário Nacional. Vamos lá? Então, me acompanhem aqui, peguem, por favor, o artigo 106 do CTN, que vai tratar de retroatividade, tá? Artigo 106 do Código Tributário Nacional, nós vamos verificar aqui situações de retroatividade da lei tributária. Bacana. O artigo 106, inciso 1º, ele trata da retroatividade da lei que seja meramente interpretativa. Então, primeira situação, onde o Código nos diz que a lei aplica-se a fato ou ato pretérito, quando ela seja meramente interpretativa, com exclusão de penalidades pelos dispositivos interpretados. Então, meus amigos, quando o legislador faz uma lei para interpretar, ou seja, para esclarecer, para aclarar termo obscuro de lei anterior, é a chamada interpretação autêntica admitida pelo Supremo Tribunal Federal, embora não seja o papel precípio do legislador interpretar leis. Ele faz a lei, quem interpreta é quem vai aplicar, de ofício, Poder Executivo, ou por provocação, Poder Judiciário. Agora, não é impossível no nosso ordenamento, e o Supremo já admitiu isto, a lei interpretativa, é a chamada interpretação autêntica. Então, esta lei que vem apenas para interpretar, ela pode se aplicar a fatos passados, porque ela não está agravando a situação do sujeito passivo. Tanto não pode agravar, que vejam bem, aí no 106, inciso 1, o Código diz a lei pode se aplicar a fatos passados, com exclusão de penalidades pelos dispositivos interpretados. Então, ela não pode retroagir e, com base nessa retroatividade, aplicar multa, aplicar sanção pelos dispositivos interpretados, ou seja, aqueles dispositivos que estavam gerando dúvidas, tanto que houve a necessidade de uma lei interpretativa. Então, primeiro caso de retroatividade, vamos anotar, a lei que seja meramente interpretativa. Ok? Muito bem. Inciso 2. Vamos aí passar todas as situações do inciso 2, depois a gente faz um resumo ali. Inciso 2, olha só. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, grifa para mim agora, hein? Atenção, não definitivamente julgado. Então, o fato não pode ter sido definitivamente julgado no âmbito administrativo ou no âmbito judicial. Ele tem que estar pendente de análise administrativa, não houve decisão final administrativa ou pendente de análise judicial. É passível ainda de questionamento judicial, não houve decisão transitada em julgado. Então, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito ainda não definitivamente julgado, quando? Quando deixe de considerar o fato como uma infração. É a mesma lógica do direito penal. Se havia a previsão de uma infração,
Você praticou essa infração. Então, você teria que pagar uma multa, concorda? Pela prática da infração. E vem uma lei e deixa de considerar, uma nova lei, posteriormente, e deixa de considerar esse fato como uma infração. É a mesma lógica do direito penal. Digamos, uma nova lei que deixou de considerar o fato como crime. Então, ela vai ter aplicação retroativa, porque ela é o quê? Benéfica ao sujeito passivo. Ok? Então, quando a lei deixa de considerar o fato como infração, vamos avançar? Inciso 2 aí do artigo 106, a linha B. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito ainda não definitivamente julgado, hein? Quando deixa de considerá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou de omissão. Mas, nesse caso, não pode ter havido fraude. Olha os requisitos. Não pode ter havido fraude. E o tributo tem que ter sido recolhido. Tá? Então, o tributo tem que estar pago e não pode ter havido fraude. Então, vamos imaginar que você praticou uma infração, mas você descumpriu uma obrigação acessória. Você tinha que prestar a declaração do imposto de renda até 30 de abril, digamos, e não o fez. Mas você pagou o tributo. E você não prestou nenhuma declaração falsa ou escriturou seus livros com informações inverídicas, você não praticou nenhuma fraude. Aí vem uma nova lei e amplia o prazo para a apresentação da declaração do imposto de renda. Esta nova lei pode retroagir porque ela vai lhe beneficiar. Ela vai excluir a penalidade pela prática da infração. Qual infração, Luciana? O descumprimento da obrigação acessória, tá? Porque na letra B, vejam bem, olha o requisito, o tributo tem que estar pago, ok? E não pode ter havido fraude. E letra C, do 106.2. Letra C, a lei também pode retroagir para alcançar fato não definitivamente julgado, quando ela cominar, ou seja, quando ela prever penalidade menos severa do que aquela que era prevista ao tempo da prática da infração. Então, vamos imaginar quando você praticou a infração, ao exemplo que eu dei da não declaração do imposto de renda no prazo, era prevista uma multa de R$500. Vem uma nova lei e reduz essa multa, não exclui totalmente, mas te beneficia porque ela reduz a multa para R$200. Então, esta lei pode aplicar para os fatos ainda pendentes de julgamento. Então, nós podemos resumir o artigo 106, inciso 2, dizendo o quê? Me ajudem aqui, vamos resumir as ideias presentes no artigo 106, inciso 2. A lei retroage quando ela é benéfica. Benéfica em matéria de infrações, ok? Quando ela exclui a prática da infração ou quando ela reduz a multa prevista para a prática da infração, tá? E fechando a nossa análise, anotem, por favor, que uma lei que reduz ou extingue um tributo, uma lei que reduzir ou extinguir um tributo, qual é a regra? Ela vai aplicar-se para fatos futuros. Lei que reduz ou extingue um tributo aplica-se para fatos futuros. Não precisa aguardar anterioridade, pode ter aplicação imediata, mas para fato futuro. Para ela retroagir, ela tem que ser expressa nesse sentido, tá bom? Então, analisamos aí alguns pontos importantes sobre o princípio da irretroatividade na Constituição Federal e sobre a análise do artigo 106 no CTN. Voltando, então, à nossa assertiva. Vamos lá. Conforme o princípio da irretroatividade da lei tributária, não se admite a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos em período anterior à vigência da lei que os instituiu ou aumentou. Perfeito. Artigo 150, inciso 150, inciso 3º, a linha A da Constituição. Entretanto, o CTN admite a aplicação retroativa de lei que estabeleça uma penalidade menos severa que a prevista na norma vigente ao tempo da prática do ato a que se refere, desde que não tenha havido julgamento definitivo. Correto também é o artigo 106, inciso 2, a linha C do Código Tributário Nacional. Então, vamos lá, vamos conferir o gabarito? Beleza, gabarito, item correto. Maravilha, muito obrigada pela atenção, bons estudos, tem a minha página aí no Facebook, a fanpage, professora Luciana Batista, espero que estejam gostando da correção de questões e me ajudem a divulgar o canal, a página no Facebook, ok? Muito obrigada e até uma próxima oportunidade, tchau!